Aqui. A exibição de orador. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar ok. Pessoal, ao vivo já, começamos a nossa segunda aula aqui. Olha, já tem uma galera online esperando a gente aí. Que bacana, gente. E aí, tudo bem com vocês? Como estão? Galera que assistiu a aula de ontem. Como que vocês digeriram a aula de ontem, que foi sensacional, com o William. Estamos lá para a nossa segunda aula aqui. Deixa eu ver a galera que está online. Peraí, que deu uma travadinha aqui, mas eu tô... Ok, eu ouvi que meu áudio já está ok. Eu queria saber se para vocês está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, com áudio ok, tranquilo. A galera já está comentando aqui. Ó, a Grazi, Moisés, Almadina, Solange, Maria. Ó, a Grazi, Moisés. Deixa eu dar um pause aqui. Calma aí que minha... Ah, é porque está pausado, claro. Óbvio que eu não vou conseguir ver mesmo. Tá, gente, estou acompanhando o chat aqui. Sejam bem-vindos, gente. O áudio está ok, Carlos. Beleza, brigadão. Galera, nossa segunda aula aqui. Tá muito bom ter vocês aí com a gente de novo. Quem não assistiu a aula 1, ela ainda está no ar. Vocês podem entrar aqui no canal, no meu canal mesmo, e ver lá a aula 1, tá? Ela não vai ficar no ar por muito tempo. Por quê? Porque o meu objetivo é que vocês assistam. E se ela ficar no ar, vocês vão deixar para depois. E para depois... vai ficar aberto lá eternamente, vocês nunca vão assistir. Então, eu estou dizendo que ela vai sair do ar para que vocês tenham esse impulso de assistir, tá bom? Então, esse é o meu objetivo, é fazer que vocês assistam, porque eu tenho certeza que, assim como a aula de hoje, a de amanhã, a de ontem, vai transformar a sua vida. Sério, vai trazer uma bagagem, algumas informações que vão ser excelentes para vocês, tá? Então, assistam. Antes da gente entrar, eu vou chamar daqui a pouco o Gustavo para estar aí com a gente, ele vai compartilhar algumas informações, contar um pouquinho da história dele. Preparem aí para fazer perguntas, né? Eu já tenho algumas perguntas aqui selecionadas, caso a gente não tenha perguntas de imediato, que a galera deixou lá no grupo de WhatsApp. Aliás, gente, o grupo de WhatsApp tem sido muito legal. Ontem eu abri um tempinho, logo depois da primeira aula, para interação, e a gente teve um feedback muito positivo do pessoal lá, falando. Teve gente que chorou na aula, teve gente que disse que se converteu de novo, porque foi realmente bem impactante, assim, né? Então, aproveitem o grupo de WhatsApp lá para a gente falar. Uma coisa que eu não falei ontem, bem rapidinho, 2 minutinhos aqui. Uma coisa que eu não falei ontem, eu não contei a minha história. Eu sei que tem gente que não... Quem não me conhece aí, põe novato no chat aí, só para eu saber. Quem nunca tinha me visto, viu meu rosto, viu minha cara, põe novato aí, para eu saber quem é você. Porque eu não contei, não falei nada de mim ontem, e aí ficou essa coisa no ar, eu acho interessante. Assim como o William contou a história dele, o Gustavo contou a história dele, acho legal falar de mim. Aí, ó, todo mundo praticamente. Eu sei que o Axel não é, o Carlos também, já conheço das antigas. Novato. Vou falar, então, rapidão, só para vocês entenderem um pouquinho do que é isso aqui, né? Porque eu sei que tem gente que caiu de paraquedas aqui na Semana da Comunicação em Países Perseguidos. Bom, eu fiz seminário em Minas, eu me formei em design, fiz seminário em Minas Gerais, lá no ano 2012, 2013. Não, 2013, 2014. Em 2015 eu fui para o Nepal, eu fui missionário no Nepal durante o ano de 2015, quase todo, durante 9 meses. Quando eu retornei para o Brasil em 2016, eu comecei a trabalhar na área de comunicação, mais focado em marketing digital. E aí eu comecei em 2017 um trabalho na internet com os missionários, que era o quê? O meu intuito era capacitar, era treinar os missionários nessa área de comunicação, principalmente focado no marketing digital. Então, entregar essa ferramenta para os missionários, que é uma ferramenta nova e que muitos missionários precisam dessa ferramenta. É quase que fundamental, como divulgação do projeto, como divulgação do trabalho missionário, saber lidar com essas ferramentas digitais, que é rede social, site, trabalhar com estratégias de e-mail. Então, eu comecei a entrar nesse trabalho em 2017. Lá eu criei um curso para marketing digital, voltado para missionários, e depois isso se transformou e mudou para a comunidade Missionários 360, que é o trabalho que eu venho fazendo hoje como um projeto pessoal. Eu tenho uma agência que trabalha com marketing digital, tá? Mas o meu trabalho pessoal, assim, quase que nos meus momentos vagos, né, e nos momentos que eu dedico para isso, tem sido em capacitar missionários nessa área.
foi aí que eu trouxe essa semana da comunicação em países perseguidos, que era algo que as pessoas pediam. Se você não sabe, eu até escrevi algumas informações aqui, que eu acho que vai ser relevante para você que botou novato aí, tá? Você que colocou novato, ó, presta atenção, vou compartilhar minha tela aqui bem rapidinho para vocês entenderem o que eu estou falando, e aí eu já vou, sem demora, passar para o Gustavo, tá bom, gente? Não se preocupa, tá? Vocês estão vendo minha tela aí, né? Deixa eu até abrir aqui numa outra aba para ver vocês um pouco melhor, tá? Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Certo? Sim? Estão vendo a minha tela? Isso, estão vendo. Olha só, informações importantes, tá? Amanhã a gente tem a nossa última aula, às 11 horas da manhã, ok? Então, se prepare aí, como a gente vem falando, tá? A gente tem a nossa primeira surpresa, que é o quê? Que é uma aula extra na quinta-feira. O que aconteceu? Nesse impacto que aconteceu da primeira aula, eu consigo contato de um outro missionário que está em um local fechado e ele se propôs na quinta-feira, ele também trazer um conteúdo para a gente. Então, a gente vai ter uma aula extra na quinta-feira. Então, de 3 aulas, a gente vai ter mais uma aula aí, às 11 horas na quinta-feira, o mesmo horário, com esse missionário. Eu ainda vou pensar com ele um conteúdo bacana para a gente trazer aqui. Então, para a galera que estava gostando, já estava achando pouco essas 3 aulas, a gente vai ter uma aula extra, tá? Essa é a primeira surpresa. Tem a segunda surpresa que eu vou falar só no final da aula 3. Então, amanhã, no final da aula de amanhã, eu vou ter uma outra surpresa para vocês, tá? O meu Instagram, teve gente perguntando para entrar em contato, é @FelipeBitem. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir, se você está aí assistindo, gente, faz um stories, marca lá Felipe Bitem, que eu vou repostar. Por quê? Para essa mensagem chegar mais longe. Então, grava a tela durante a aula, me marca lá, põe hashtag comunicação em países perseguidos, alguma coisa assim, para eu repostar isso aí, tá bom? Dentro daquele trabalho que eu estava falando, tá? Toda quarta-feira aí, ó, para vocês que são os novatos, toda quarta-feira, independente da semana, independente do dia, se é feriado, se não é, se chove ou não, tem uma aula 11 horas da manhã. Então, 11 horas da manhã aqui nesse canal, no meu canal, tem uma aula para você que é missionário se capacitar na área de comunicação, tá bom? Então, essa semana vai estar sendo a Semana da Comunicação em Países Perseguidos, mas semana que vem a gente retoma essa programação de toda quarta-feira, 11 horas da manhã, a gente tem uma aula. Para vocês terem uma noção, ó, tá aqui na minha tela, bem rapidinho, só para mostrar para vocês. Eu estou falando rápido, gente, que eu quero otimizar o meu tempo para passar logo para o Gustavo, para ele ter todo o tempo aí do mundo para compartilhar o conteúdo que ele tem. Se você entra aqui no meu canal, ó, você vai ver tudo isso de aula que já tem para vocês prontos, tá? Tudo na área de comunicação, tem algumas outras áreas, tem, na questão da área financeira também já tem algumas aulas, ó. Mas tudo isso aqui é aula para vocês e toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tem aula ao vivo para vocês, tá? As últimas aulas foram incríveis, eu falei, ó, a última aula foi sobre produtividade e gestão de tempo, tá vendo? Com uma convidada que eu trouxe. Antes disso, era como fazer, abre aspas, o marketing do seu trabalho missionário, como que você trabalha essa divulgação. Aqui, ó, a outra aula foi contato com parceiros e divulgação para conseguir novos parceiros, tá vendo? Isso aqui eu fiz uma aula como se fosse uma consultoria com a Valesca, que é missionária lá na Uganda, na África. Ó, o que eu faria se eu voltasse a ser missionário, né? Como eu levantaria meus primeiros parceiros. Então, aqui é uma aula, todas as aulas, gente, mais de 1 hora, enfim, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho. E tem a Comunidade Missionários 360, que é um local que eu dou um pouco mais de atenção para os missionários que querem se capacitar mais profundamente através de cursos. O link para Comunidade Missionários 360 está aí na descrição do vídeo, se você quiser saber. Aí vai ter uma página como essa, que você vai entrar, tá bom? Esse aqui é um valor que você precisa assistir o vídeo para entender. Não se assusta, não fica preocupado, você precisa assistir o vídeo. Mas, ó, tem vários cursos já prontos lá para missionários, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem saber um pouco mais, clica aí na descrição do vídeo e saiba um pouquinho mais da Comunidade Missionária 360, tá? Essa é a minha introdução para vocês entenderem um pouquinho da minha história, que eu sei que tem bastante gente aí que está começando, nos conhecendo pela primeira vez, tá? O trabalho que eu venho fazendo até com algumas organizações missionárias. E eu já queria aproveitar e passar para o Gustavo, que está aí com a gente já conectado, para ele entrar e falar um pouquinho, primeiro, contando a história dele, um pouquinho como ele surgiu, onde ele está, o que ele está fazendo, da onde ele veio, onde ele chegou, onde ele está. E, mais uma vez, uma observação, o Gustavo ele vai estar também com a câmera fechada, tá?
por questões óbvias, né? Assim como a gente teve o William, né, ontem, o Gustavo ele vai estar com a câmera fechada, depois ele vai falar como que a gente pode entrar em contato com ele, né, dar os contatos, caso a gente queira, e aí a gente vai fazer essa dinâmica e, por favor, façam as perguntas, eu vou estar anotando aqui, depois eu vou estar falando com o Gustavo. Beleza? Gustavo, bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por estar aí com a gente. Falei ontem para o William, falo para você que não tem como retribuir isso, a dedicação de vocês, o tempo de vocês, que é precioso, por estar aqui servindo mesmo a gente, doando, ofertando seu tempo para nos abençoar. Então, queria que você já começasse a falar e ficasse à vontade aí. Olá, bom dia a todos. É um prazer para mim aí ter recebido esse convite do Felipe, estar aqui com vocês nessa manhã, tarde e noite, né? Independente de onde que você está. Para mim é um prazer realmente estar aqui com vocês e estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, através daquilo que Deus tem nos capacitado e que a gente está agora, graças a Deus, abençoando outras pessoas através de tudo aquilo que Deus já deu para as nossas vidas, né? Para um pouquinho assim para compartilhar quem eu sou, né? Eu antes de ser missionário, eu era analista de sistema de uma grande multinacional brasileira. Então eu viajei o mundo inteiro a serviço dessa empresa, né? Instalando servidores, redes em Estados Unidos, Europa, China. Fui, graças a Deus, para o mundo todo. Só que de certa forma um dia Deus me chamou a minha família, né? Eu tenho uma esposa e 2 filhos. E nos chamaram para largar tudo, né? Então, isso foi 8 anos atrás. Minha filha tinha quase 2 anos na época, e meu filho tinha 3 anos e meio. E Deus nos chamou de uma forma que eu acho que cada um de nós, na verdade, teríamos que aceitar, né? Quando Deus nos chama, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe aquilo que nós temos capacidade, nós temos conhecimento, e eu creio que quando você ouvir a voz de Deus, não titubeia, né? Não nem pense em aceitar ou não o desafio, ou seguir, ou fazer a vontade dele, porque a vontade dele é a melhor, é a mais agradável, e não tem nada melhor do que estar, né, no centro da vontade de Deus. Então, nós assumimos esse compromisso, mesmo que, na verdade, a gente tinha ótimos empregos, ótimos salários, minha esposa era gerente de uma imobiliária, eu era, né, analista de sistemas com um bom salário, mas nós aceitamos o chamado, né? E na África nós estamos já desde 2012, né? Vocês estão vendo a minha tela aí? Confirmem se Sim, sim. sim. Tá Show aqui. de bola. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho, então, do que nós estamos fazendo hoje, né? Um dos ministérios que nós temos é a parte de tecnologias. Então, como eu falei, né? Uma das formas de abençoar missionários através de tecnologias. Então, eu consigo parcerias onde a gente consegue prover kits de filme Jesus, né? Que vem projetor, vem painel solar para recarregar as baterias, caixas de som, vem kit completo para o missionário poder mostrar o filme Jesus, independente de onde ele estiver, né? E aqui é um outro exemplo que foi feito lá perto do Amboseli, que numa tribo Maasai. Então, da mesma forma, nós estamos mostrando o filme Jesus para eles. Ali no cantinho não sou eu, não se preocupa, tá? Mas ali nós estamos mostrando o filme Jesus também para uma tribo Maasai. Aí uma outra tribo, Rendile, no norte do Quênia, também. E nós estamos, né, aí são outros missionários que receberam de doação também esse kit Jesus, que também estão mostrando. Aqui numa outra tribo no Sudão, de certa forma talvez perto aonde o William estava morando, né? Como vocês podem ver ali no chão, na direita, é um projetorzinho bem pequenininho, mas que abençoa muitas e muitas pessoas, né? A gente diz até que o filme Jesus é um dos maiores missionários da história, né? Porque ele fala mais de 1000 línguas e todo mundo ama receber as boas notícias de Jesus através desse filme, né? Ô, Gustavo, inclusive esse filme é o que a gente utilizava lá no Nepal para evangelizar algumas aldeias e vilas que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Tem um filme desse em Nepali, a gente levantava exatamente como está essa foto aí juntava todo mundo e por muitas vezes pessoas se converteram e a gente conseguiu plantar igrejas em locais remotos por causa desse filme, cara. Tu vê, né? Então, assim, tu vê realmente que é uma bênção, né? Agora, um testemunho, mais um testemunho real aí,
que realmente, né, esse filme é muito útil, até porque nós, como brasileiros, a gente já viu algum filme de Jesus, ou uma historinha, algum desenho, alguma coisa. Imagina alguém que nunca viu, não tem a mínima ideia quem é Jesus, né? Não sei se você sabe, mas bilhões de pessoas no mundo não têm a mínima ideia quem é Jesus. A palavra Jesus não sabe se é a marca de um refrigerante, se é uma marca de empresa, não tem a mínima ideia o que significa a palavra Jesus, né? Então, por isso que o filme Jesus ele é muito importante para esse primeiro contato entre a pessoa que nunca ouviu e o discipulado. Aqui foi numa favela de Nairobi, né, que é uma favela que tem mais de 2 milhões de habitantes, onde nós tínhamos um ministério lá nesse lugar, então isso é parte do nosso ministério, e ali nós estamos mostrando, pegamos ali um lençol da cama também, ejambrado, mas tá valendo, né, a gente levou o projetorzinho, botamos um lençol e tá valendo, né? Aqui também um outro projeto que a gente fez, né, o Bíblia para Todos, isso aqui foi uma coisa que Deus me colocou no coração, que como talvez muitos de vocês sabem, os muçulmanos eles não podem receber a palavra de Deus, né, e muito menos ter uma Bíblia. Então, como é que a gente vai dar a Bíblia para quem não pode ter a Bíblia? Essa foi uma pergunta que um missionário me fez, né? Gustavo, a gente precisa dar a Bíblia para quem não tem Bíblia. Então, Deus me colocou no coração através de né, através de muita oração, de fazer uma coisa escondida. Então, a primeira versão desse software a gente fez um bloco de notas, né, em Java, nesses celularzinhos antigos, a qual a gente dava esse celular para aquele muçulmano que estava sendo evangelizado, e ali ele poderia ler a Bíblia e, da mesma forma, não ter o medo da perseguição, que hoje eu não sei se muitos de vocês sabem, para um muçulmano aceitar Jesus é como se você deixasse de ser filho do seu pai e da sua mãe, como se você deixasse de ser brasileiro, você é uma pessoa sem nacionalidade praticamente, você perde tudo, perde amizade. Então, é muito assim radical para você aceitar Jesus. Então, uma pessoa que está recebendo a palavra, ele não necessariamente está preparado ainda para morrer para Cristo, né? Para morrer para a vida dele e seguir um novo caminho, ser uma nova criatura, né? Então, assim, existe essa necessidade daqueles que, pô, eu quero ler, mas eu não estou preparado ainda para morrer, né? Então, a gente fez essa primeira versão, que tem um bloco de notas, a qual você digitava uma senha especial e você conseguia ler a Bíblia em árabe nesse momento, né? Ou também em somali, que foi as duas primeiras versões, né? Só que a gente descobriu que tecnologia avança, né? E a gente não conseguia mais nem comprar mais esses celularzinhos antigos, né? Para doar para as pessoas. Então, a gente teve que avançar para uma nova versão, né? A gente fez um jogo que, como você pode ver na foto, não foi tão com alta qualidade assim, né? Isso aqui é só para vocês ficarem assim, uau, vocês fizeram tipo Need for Speed. Não, a gente fez um joguinho simples, né? De pegar bonequinho e tal. Porque também, aqui a história é praticamente a mesma coisa, né? Você procurava, né? Pegava ali os joguinhos e tal, então era um jogo, né? Então, que qualquer familiar poderia pegar o celular emprestado e no final, né, game over, você pode botar seu nome, só que na verdade, se você botar um nome especial, uma senha especial, você também consegue ler a Bíblia em árabe. E depois de muitas conversas e tal com outros missionários, eles falaram que ó, existe muito, principalmente na Índia, eles evangelizam muitos indianos muçulmanos que falam inglês. E também, não sei se você sabe, apenas 15% da população mundial muçulmana fala árabe. Então, o que aconteceu foi que a gente teve a necessidade de fazer a Bíblia em inglês. Então, a gente fez uma parceria, né? Eu fiz uma parceria com a NVI, e a gente agora também tem inglês também disponível nesse mesmo jogo, né? Então, quando você põe a senha, ele dá a opção para você escolher entre árabe, inglês ou somali. A Bíblia em áudio é algo que muitos missionários já usam, mas eu ajudo missionários a configurar o idioma que ele precisa, né? Então, missionários vêm a mim, Gustavo, eu preciso somali, eu preciso kikuyu, eu preciso samburu, maasai, né? Qualquer língua. E eu configuro e ainda faço, entre aspas, uma customização, né? Tipo, eu baixo o filme Jesus, eu extraio o áudio, coloco aí, coloco músicas daquela língua do YouTube que eu extraio também, eu coloco. Então, eu faço uma customização que é diferente do que a de vem de fábrica, digamos assim, que só vem a Bíblia, né? Eu coloco outras necessidades que o missionário tem e que ele acha mais produtivo, né? Aqui também a Bíblia áudio sendo entregue em Madagascar e também no Quênia. Então, por exemplo, aí a Bíblia em áudio, não sei se vocês conseguem ver nas fotos, atrás ele tem um painel solar que ele recarrega através do sol. Então, esse dispositivo, ele funciona, entre aspas, né,
até ele se deteriorar, claro, né? Mas você não precisa energia, não precisa nada, ele só, por si só, ele se recarrega e as pessoas conseguem ouvir. Inclusive, muitas pessoas põem no chapéu, né, ou no boné de cabeça para baixo para ficar sempre recarregando, eles ficam trabalhando e ficam ouvindo a Bíblia, né? Porque até também existe muitos povos mundiais, né, no mundo que a língua não é grafada. Então, a única forma deles lerem a Bíblia é através é através de ouvir a Bíblia, né? Eles não têm ler, nem se o missionário aprender a língua, eles não têm como escrever a língua. Então, é aí que missionários, eles dublam, né, e gravam as Bíblias também. O projeto Mongani é um projeto pessoal que nós temos também, a qual a gente prega a palavra para crianças e a gente louva, né, e também dá o alimento, o café da manhã. Aqui foi em Kibera, né, na capital de Nairobi, depois a gente foi para o interior, onde a gente mora hoje, então a gente hoje abençoa cerca de 500 crianças nessa escola e mais 300 numa outra escola. Então, crianças aí não tem café da manhã, não tem janta, então tudo que eles têm é esse café que nós damos para eles, né? E junto com esse café a gente dá a palavra de Deus, né? Então a gente abençoa tanto o físico como o espiritual dessas crianças, né? Então aqui é minha esposa, né? Pregando, compartilhando as boas novas de Cristo, né? E aqui também é onde a gente mora, é uma escola de filhos de missionários chamada RVA. Para quem não sabe, o RVA, de certa forma, é o maior internato de filhos de missionários do mundo, né? São cerca de 500 crianças que moram lá, praticamente toda a maioria são filhos de missionários que estão espalhados por todo o continente africano. São dezenas e dezenas de agências missionárias, dezenas e dezenas de países e nacionalidades que essas crianças são, e aonde todo o corpo docente é missionário. Então, assim, nós estamos lá para servir missões através de cuidar de filhos de missionários, né? E esses missionários, eles ficam conosco 9 meses, e cerca de apenas 3 meses eles moram com seus pais. Então, é uma questão de, se você for ver aquela palavra de Efésios, que todo o corpo é importante, né? Então, se nós não estivéssemos lá cuidando dessas crianças, missionários não iam estar podendo se estar servindo nos seus países, porque também muitos missionários moram em países fechados, em lugares onde não tem acesso a uma educação correta, né? Então, um pouquinho mais agora da parte técnica, que talvez é o que vocês gostariam de ouvir, né? O que é criptografia, por exemplo? Algo que é muito perguntado para mim, né? Que assim, pô, segurança, tudo que é insegurança, as pessoas falam criptografia, ficam falando, né? Pô, mas o que quer dizer criptografia? A criptografia é uma forma de você esconder um conteúdo dentro de outro. Por exemplo, o que significa, ou que mensagem que eu quero passar através dessa palavra de 4 letras? Vamos ver se alguém nos comentários aí consegue descobrir, mas assim, eu tenho um texto ali e eu já sei o que isso significa. Por quê? Porque eu sei a chave de criptografia, eu sei qual é o código que eu vou usar para decriptografar essa mensagem. Aqui vai uma dica, é uma chave super simples, o +1. Agora talvez vai ficar mais fácil, talvez, para muitas pessoas, por +1, o que isso quer dizer, né? Por +1, o que será que vai estar escrito aí? Vamos ver se alguém, vou dar uns 5 segundos para dar um tempo para vocês tentar decriptografar essa mensagem. Vamos ver, vamos ver. Cara, não Jesus. faço. Ó, é uma letra acima daquela ali. Então, uma coisa super simples, mas vocês não entendiam no início sem saber a chave de criptografia. Então, isso eu acho que é uma forma que eu estou usando sempre para mostrar para pessoas que não entendem o que é criptografia. Então, criptografia é uma coisa simples, é uma combinação de códigos que no final traz um texto que não tem a mínima ideia o que é, mas se você saber a lógica, se você saber a chave, né, você vai saber o que significa o texto. E por isso, assim, a segurança, como um contexto num todo, vai depender sempre de o quão você quer estar, qual a complexidade que você quer colocar no seu conteúdo, né? Uma outra pergunta que eu digo assim, quantas trancas você tem na sua porta? Geralmente você tem uma, é certo, né? Algumas pessoas têm 2, algumas pessoas têm 3, mas existe pessoas que têm um pouco mais de trancas, né? Eles são um pouco mais radicais na parte de segurança, de certa forma. Então, essa pessoa está certo ou essa pessoa está errado? Não, isso é o nível de segurança que essa pessoa se sente confiável.
Existem algumas pessoas mais doidas ainda que preferem fazer um joguinho ali toda hora para abrir a porta, que não tem como, nem com chave, o cara vai precisar investir alguns segundos ou talvez até minutos para abrir essa fechadura. Então, assim, a segurança é assim, muitas pessoas até reclamam para mim, pô, Gustavo, por que sempre quando a coisa é segura demora mais tempo? Esse é o exemplo clássico dessa fechadura, porque não tem como eu abrir algo seguro rápido. Então, você precisa ter um processo disso. Então, quanto as coisas são mais seguras, menos performáticas elas são, mais lentas elas são. Porque detém de um certo processamento, de um certo tempo de análise daquilo ali para poder abrir. Não sei se eu fui claro, espero que sim, né? Então, esse é um detalhe assim que responde muitas das perguntas sobre segurança, né? Outra pergunta, o Zoom é seguro? Que muitas pessoas estão falando que Zoom não é seguro e tal. Eu diria que depende. Por exemplo, agora, né, quando eu fui preparar esses slides de manhã, eu fui no Google, procurei Zoom, link, e eu achei, ó, nesse site aí, ó, Rotary Glenview Sunrise. Eu achei o link completo da reunião que eles vão fazer. Eu até marquei em vermelho aqui, ó, uma dica. Ó, o que quer dizer talvez PWD? Para quem não sabe, senha em inglês é password. Ó, se você botar as vogais ali, ó, no link já está a senha da reunião. Então, o Zoom é seguro? Depende, mas se você mandar esse link aí para qualquer pessoa, você está dando a fechadura, que seria o teu código, o seu ID ali, né, o seu número 20, 28, 57, 80, 86, e a senha da fechadura. Então, você está dando tudo para a pessoa. Então, assim, às vezes, não é que as coisas não são seguras, mas elas são utilizadas de uma forma incorreta. Então, o Zoom, por exemplo, ele é mais seguro, por exemplo, se você mandar só o teu ID da reunião, você mandar a senha da reunião por um outro meio, talvez um WhatsApp, um Signal, qualquer outra forma que você achar seguro, sinal de fumaça até também, se você é mais radical, né? Mas existem muitas formas de você compartilhar a informação. Outras coisas que muitas pessoas também não fazem é habilitar a sala de espera nessas salas de reunião, porque aí você tem a certeza de quem está entrando, entendeu? Outras questões, então, aqui, existem outros produtos com fins diferentes. Por exemplo, Threema, muitas pessoas estão usando em vez de WhatsApp, porque as chaves de segurança, as chaves de criptografia que, como vocês viram ali, elas são compartilhadas, mas estão salvas num país que é mais fechado na questão de segurança, né? Então, existem servidores como esses que, por exemplo, os logs, não existe logs nos servidores. Logs, para quem não sabe, é uma informação que guarda tudo o que aconteceu naquele servidor, quem entrou, quem saiu, né, para quem foi, que horário e tudo mais. Existem servidores hoje em dia, como nesses da Suíça, que eles rodam todo o servidor em memória RAM, né, em memória temporária. Então, se o servidor desliga, ele perde tudo, para proteger a segurança da pessoa. Então, assim, muitas vezes as pessoas preferem novamente aumentar o nível de segurança para tentarem estarem mais seguras, né? Então, o Threema, por exemplo, é um aplicativo que muitos missionários em contexto fechado estão usando para a questão de enviar mensagens. O Trezorit é uma outra opção comparado com Dropbox, ou OneDrive, ou Google Docs, para compartilhamento de documentos, né? Que também muitas pessoas estão usando em contexto fechado, que teoricamente é mais seguro também. Esse Jitsi também é um outro site que é usado para a questão de reuniões tipo Zoom, né, digamos assim, mas também você vai ali, meet.jitsi, né, jit.si, e temporariamente você cria um ID ali na hora, não tem nada salvo, não tem nada gravado da sua conta, e é uma reunião com qualidade e tudo mais, e sem problemas de segurança, teoricamente, ou tão graves como outras ferramentas às vezes podem ter, né? Também tem o StreamYard, que eu estava falando antes com o Felipe, que muitos missionários até estão usando porque ele consegue enviar para vários destinos ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, assim, muitas vezes não é a ferramenta que você usa que é problema, mas a forma que você usa, né? Uma outra pergunta, assim, browsers, né? Como muitos de vocês devem saber, o browser, né, o navegador que você usa, guarda muita informação, de onde você está indo, o horário, os últimos sites que você usou,
os cookies, que são informações pessoais suas, locais, que talvez vocês já foram em sites como a Amazon, por exemplo, né? Que um dia você procurou alguma coisa no Google, aí no outro dia você foi lá, tipo, procurei sobre tênis no Google. Aí o outro dia você foi lá na Amazon e a primeira coisa que a Amazon te mostra, ó, temos promoção de tênis para você hoje. Ele usa esses cookies, as informações históricas de navegação. Então, por isso, browsers como, né, o Tor Browser é um projeto bem interessante, que ele nunca guarda nada seu, que você está usando, as pesquisas, ele não usa o Google, ele usa o DuckDuckGo, e também ele faz como se fosse uma VPN, ele conecta você, por exemplo, se você está no Brasil, ele vai para a Suécia, depois vai para a Romênia, depois vai para os Estados Unidos, e lá dos Estados Unidos ele vai para o site que você quiser. Por exemplo, cada vez que você acessa, ele faz uma rota diferente entre servidores do projeto Tor, né? Então, também aumenta a segurança porque você não vai diretamente da sua casa para o destino final também, né? VPN, uma das perguntas que muitas pessoas falam, até ontem o William, né, falou de VPN e tal. O que é VPN? Para que serve a VPN? Para quem não sabe, a VPN, a sigla é Virtual Private Network, é uma rede privada de rede, né? E o que acontece? Na rede privada é como se fosse um cano, né, que você tem de água. Então, o cano, tudo que vai do início ao fim, não tem nenhuma interrupção ali no meio, né? Toda a água que sai ali do início, ela vai chegar no final da mesma forma, sem nada ser contaminado ou nada entrar por fora, né? Então, por exemplo, se você faz uma VPN do Brasil para os Estados Unidos e você quer acessar o site, por exemplo, lá do RVA, por exemplo, que fica no Quênia, para o Quênia, para os servidores do RVA, você está vindo dos Estados Unidos, você não está vindo do Brasil. Então, toda a sua conexão, ela vai para os Estados Unidos primeiro, toda, 100%, porque, de novo, você fez um cano, você fez um túnel de tudo que você trafega pela internet vai para os Estados Unidos. Pô, mas Gustavo, mas o que tem a ver um túnel, uma VPN com esse gráfico que você colocou aí? Esse gráfico aí, ele mostra aquilo que uma vez eu aprendi do diretor de seguranças da NASA, que ele falou uma vez assim: Gustavo, você tem que entender o seguinte, hoje em dia, qualquer pessoa no mundo a gente acha, qualquer, não existe quem não, a gente acha. Agora, a diferença é quanto que eu vou gastar para achar essa pessoa. Quantas pessoas eu vou envolver, quantas câmeras, quantos servidores, quantos sistemas de internet. A única diferença é o custo, mas que a gente vai achar, a gente acha. Então, o que acontece? O que ele quis dizer com isso? Quer dizer assim, ó, as pessoas que estão menos expostas na internet, elas estão lá embaixo na curva. Então, para você, vamos dizer, o Gustavo está lá embaixo. Um país muçulmano que eu estou morando, que eu estou bem pouco exposto, eu estou lá embaixo da curva, eles vão ter que gastar muito dinheiro para me achar, porque eu não estou no meio da galera, ou eu não estou no meio do pico de pessoas suspeitas, digamos assim. Eu estou o máximo inelegível possível, eu estou o máximo normal possível. Por que eu quero dizer isso? Por exemplo, um missionário que mora, vamos dizer, na Líbia, tá? Ele não pode usar VPN o tempo inteiro. Porque se eu usar VPN o tempo inteiro, para o governo, por que o Gustavo, ou por que esse computador está usando VPN 100%, está 100% do tempo conectado com os Estados Unidos? Ele está querendo esconder alguma coisa, eles conseguem ver isso. Então, assim, por exemplo, eu estou na Líbia e estou procurando notícias no Google, notícias diversas sobre qual é o melhor carro, qual é o melhor tênis, qualquer coisa. Tu não pode usar VPN, tu não deve usar VPN, porque você está fazendo uma pesquisa como uma pessoa normal. Você está numa rede social, no Instagram, TikTok, você está vendo videozinho de comédia no YouTube, né? Aprendendo vídeos sobre o Felipe, sobre comunicação. Você está sendo uma pessoa normal visitando sites normais. Então, assim, a VPN, ela deve ser usada quando você realmente quer esconder alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou na Líbia e eu preciso ler alguma coisa lá no site do RVA, ou eu preciso visitar a minha agência, o site da minha agência missionária, ou eu preciso fazer uma coisa que realmente eu preciso esconder o meu rastro, aí você liga a VPN.
Então, isso foi o que ele me ensinou. Que, Gustavo, as pessoas às vezes entendem errado o contexto de VPN. Sim, você esconde VPN, mas, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas estão usando o Office 365, que é uma plataforma sensacional e que, por exemplo, muitas agências missionárias estão usando de graça, né, essa ferramenta, porque elas são de graça para empresas sem fins lucrativos. Então, o que acontece? Você consegue, por exemplo, todos os servidores da Microsoft, lá dentro, qualquer país não consegue saber qual e-mail que você está indo. Você não sabe se eu estou indo no da MIAF, no da Jocum, no da SIM. Depois que eu estou dentro dos servidores da Microsoft, eu não estou exposto. Oi, Porque Gustavo? Tá me ouvindo? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo, galera? Então, o Felipe caiu ou eu caiu? Coloca no chat aí, galera. Eu tô online aqui, teoricamente. Ok, acho que foi o Felipe. Então, Fui Felipe, acho eu, que tu fui eu. tá vivo aí? Você machucou? Voltei. Não sei o que aconteceu, a internet deu algum Show de problema bola. aí. Não. Bom, só voltando então. Quando um missionário, por exemplo, acessa o site do Office 365, ele está acessando os sites da Microsoft. Então, ele não tem nada que esconder, porque é um site público. Então, assim, a VPN, sim, ela deve ser usada quando você precisa esconder alguma coisa, entendeu? Bom, perguntas, eu tentei, assim, explanar bastante coisa que eu, né, rapidinho agora que eu preparei de manhã, não sei se eu cobri todas as principais dúvidas, mas vamos ver o que vocês têm dúvidas aí a mais. Nossa, cara, eu tô pirando aqui já, de verdade, com tudo isso que você falou aí. Eu, por exemplo, uso o VPN, né, porque o meu antivírus tem, mas isso que você falou, né, não faz sentido, né? Se você usa o tempo todo, é óbvio que alguém vai achar que tem alguma coisa estranha. É Tem uma muito coisinha até, legal. Felipe, de e-mail, né? Pode Uma falar. coisa que eu lembrei agora, uma coisa de e-mail, que é muito importante, eu acho, que eu até me esqueci de colocar, que eu estou lembrando agora, me perdoa se eu te interrompi, mas assim, muitas pessoas também usam o e-mail e precisam usar o e-mail, com certeza, para se comunicar com igrejas, com mantenedores, ou até mesmo com outras agências missionárias e, por que não, com pessoas que eles estão evangelizando, né? Então, o que acontece? Você, hoje, o que a maioria das agências missionárias recomendam? Que você tem que tentar diversificar o teu público. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que tentar separar os e-mails de acordo com quem você vai conversar. Tá? Então, por exemplo, a maioria das agências missionárias tem um sistema interno ao qual eles usam apenas para comunicações corporativas ou mensagens internas. Outras pessoas são altamente recomendadas de ter um outro sistema de e-mail, por exemplo, para comunicação com igrejas ou comunicações entre agências missionárias até. Tá? Eu vou tentar compartilhar aqui, que eu até cheguei, eu vou parar essa tela aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uns outros screenshots que eu tirei. Esse aqui, ó. Isso, inclusive, é uma pergunta. Uma das primeiras que eu faria, que é o que o pessoal quer saber, que Aham, tem relação com essa comunicação externa, né, em relação a certo. igrejas e parceiros, que é o que você iniciou aí. Como que fazer isso de forma segura? Perfeito. Então, eu compartilhei a tela, deixa eu ver se vocês estão vendo, estão vendo. Então, Sim. vamos dizer assim, a primeira sugestão seria, cada agência missionária usa um sistema, isso não tem como eu sugerir, ou, né, isso é totalmente independente da empresa ou da agência missionária, né, para comunicações internas entre membros, né. Mas a segunda Uhum. solução de e-mail que eu recomendo é ter uma solução de e-mail, novamente, para igrejas, ou para mantenedores, ou até para outras agências missionárias. Uma das que eu mais recomendo é essa solução chamada Proton Mail, que é uma empresa da Suíça, novamente. Ela tem pacotes de graça, tá? Que você consegue usar. E qual é o grande diferencial dela, tá? É que ela também consegue criptografar a mensagem, tá? Então, como assim? Aqui eu fiz um e-mail, aí vocês podem ver, esses são e-mails públicos que eu tenho.
até se você quiser anotar e entrar em contato comigo, o principal que eu checo eventualmente é esse surfbr@gmail.com. Então aqui eu estou fazendo um teste de ProtonMail para um Gmail, mas isso pode ser ProtonMail para Globo, GoToMail para Outlook.com, para Gmail, para qualquer destinatário, isso funciona, tá? Eu coloco um texto ali de título, coloco a minha mensagem verdadeira, por exemplo, olhe pelo Mohammed, uma mensagem crítica, de certa forma, uma mensagem confidencial. E aqui embaixo, ali, como vocês podem ver, tem um encryption, que é criptografar. Então, você vai clicar naquela opção ali, criptografar, certo? E deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou ter que dar um stop nesse aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo abrir tudo junto para ficar mais fácil. Surf de surfar mesmo BR, né? Surf BR. Isso. Tô colocando na descrição do vídeo aí, tá, pessoal? Para quem quiser aí mandar um e-mail, entrar em contato com o Gustavo. Tá, deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, preview, aqui, esse cara aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo aí de novo. Sim. Tá, aí agora o que acontece? Você vai colocar a senha, tá? Que você vai mandar para esse destinatário através de uma outra forma, que você pode definir até um padrão. Por exemplo, a igreja lá batista, sei lá, do bairro do Lemão, você vai definir que a senha é sempre igual. Então, você pode até definir o mesmo padrão de senha, às vezes, ou pode ser o meu nome, não sei o quê. Então, esse padrão de senha você pode sempre definir até ser o mesmo, porque vai ser diferente para cada destinatário. Ou você pode, a cada vez, inventar uma coisa nova, não tem problema. Então, a única coisa que vai ser pública vai ser o meu hint ali, a minha dica. Tipo, Pontinhos te ama, quem sou eu, por exemplo? Aqui eu fiz uma coisa óbvia, né? Mas só para vocês entenderem que, tipo, a senha é Jesus aqui, por exemplo. Mas eu posso botar qualquer senha, pode ser uma palavra, pode ser uma frase gigantesca. E o que acontece? Aqui, a pessoa, ela vai receber, no meu Gmail, por exemplo, aqui, você recebeu uma mensagem desse endereço, forhim@protonmail.com. Não tem nada de conteúdo aqui dentro, só tem apenas a senha lá embaixo, né? Ou a dica da senha, que você pode botar, é a senha padrão de sempre, ou até você pode criar uma tabela. Eu sei se vocês lembram, antigamente, nos bancos, antes dos tokens, né? Você tinha aquelas tabelinhas, era 345, você pode até definir isso, é o código 2 da sua igreja, sei lá. Então você pode definir, ser criativo da forma que você quiser. Depois que você clica ali, você vai digitar a sua senha. E você já está vendo aqui, ele lá em cima no endereço, você está no site já do ProtonMail, então não tem nada de conteúdo no Gmail. Tem apenas um link dizendo, você recebeu um novo e-mail. Então, digitando a senha, o conteúdo vai se revelar. Então, ali no cantinho em cima, você também vai conseguir responder seguramente. Então, você responde, coloca o teu texto, tudo mais, e lá no meu ProtonMail, eu vou receber a mensagem. Porque aí agora já é do Gmail escrevendo para o meu ProtonMail. Então, a mensagem, de certa forma, fica 100% segura. Então, esse sistema seria aquele sistema que você está enviando de uma pessoa para outra, porém você não tem a certeza de que plataforma segura ela usa ou não. Então, você usa ProtonMail, por exemplo. Existe outra solução, Tutanova, que é uma outra solução de e-mail também, que é praticamente exatamente igual o ProtonMail. Mas o mais importante, todos os missionários têm que ter um terceiro e-mail, né, ou um segundo e-mail, que seria aquele e-mail público. O que é o e-mail público? Aquele e-mail público que, se alguma pessoa chegar com uma arma na tua cabeça, um policial quiser ver o teu computador, tu vai mostrar esse teu e-mail, que é onde tu recebe aqueles spam de notícia de futebol, de notícia da Amazon, de pedido, as tuas passagens, não sei, são e-mails aqueles que vocês... Que é o meu SurfBR nesse caso aqui. É um e-mail lixo, vamos dizer assim, que eu tenho, que eu recebo minhas tranqueiras, tudo lá. Né? Ou coisas públicas, e ninguém sabe quem está por trás disso. Então, se eu precisar realmente entrar em contato com alguém, eu uso um outro e-mail aí depois. Mas esse e-mail vai ser aquele e-mail público que nunca vai ter nenhuma mensagem, digamos assim, crítica ou confidencial, entendeu? Quem realmente quer conversar comigo e é missionário, ela vai usar os canais seguros que eu disponibilizo, vamos dizer assim, né? Então, essa seria uma informação muito importante sobre e-mail, né? Que você deve usar sistemas como o ProtonMail para enviar e-mails criptografados, se assim for da sua vontade, né? Porque, novamente, existe algumas pessoas e algumas agências missionárias que, na minha opinião, infelizmente, ainda usam o Fastmail, que
eles dizem que é uma ferramenta segura, ou Swissmail. O problema é que Fastmail e Swissmail, apenas agências missionárias e missionários usam essas soluções. Então, você enviar um e-mail de Fastmail para Fastmail é exatamente a mesma coisa do que enviar um e-mail de Gmail para Gmail, ou de Outlook.com para Outlook.com. A mensagem vai estar dentro do servidor, mas você está mais exposto se alguém descobrir que tu tem um Fastmail e paga por isso, do que você usar um Gmail, um Yahoo ou um Outlook.com. Cara, eu não sei se o pessoal que está assistindo tá tão impressionado quanto eu, mas eu tô muito, assim, é porque é um conhecimento que, nossa, ajuda muito, e não é um conhecimento muito difundido, né? A gente não tem muitas informações sobre como fazer essa comunicação segura, principalmente via e-mail, que ainda é um dos meios mais comuns de se comunicar, principalmente com parceiros de igreja, dessa forma. Eu tô, olha lá, a Delane falou que eu tô sem palavras, e tô mesmo, cara, demais. Foi uma aula aqui, né, pra gente que quer aprender um pouquinho mais sobre isso. A questão, fizeram até uma pergunta aí, e na questão das redes sociais, Gustavo, como que funciona isso? Porque existe algum meio seguro de eu utilizar as redes sociais como ferramenta ou não? E se existe, como que isso é feito? Se o que eu posso divulgar, o que eu não posso divulgar, se existe eu não sei se... não sei, na verdade. É realmente uma pergunta de alguém que não sabe nada, que é o meu caso. Então, aí existe duas opções que a maioria das pessoas usa. Uma é, por exemplo, como o William, né? O William que falou ontem não é o nome dele, William. Não sei se vocês entenderam isso, mas o William é o nome que ele falou que nem se eu me chamasse de João, ou Pedro, ou Carlos. Esse é o nome técnico, digamos assim, dele que ele usa em público, né? Então, o que muitas pessoas fazem é criar o nome público da pessoa, vamos dizer que o William, lá no país onde ele morava, ele tem um Instagram, e nesse Instagram do William, ele vai botar coisas de passeios na praia, ida no shopping, selfie com o famoso local, aquelas coisas que pessoas normais fazem. Porque também, você tem que ser uma pessoa normal o máximo possível. Então, você tem que usar as soluções que todo mundo usa. Mas, claro, nessas redes públicas, que é Instagram, TikTok, Facebook, etc., você vai usar coisas que pessoas normais fazem. Agora, pô, você quer sim usar Instagram, por exemplo, para compartilhar coisas com seus mantenedores ou pessoas dessa forma. Eu recomendo você criar um William, né, um João, que apenas as pessoas que sabem quem você é realmente vão saber que aquele perfil é seu. Você vai fechar o perfil, né? Você vai travar que só apenas pessoas que você aceitam vão poder ver tuas fotos, que de certa forma, acredite ou não, tu acha que como é que os famosos fazem? Eles também têm esse monte de perfil fake, só que nunca ninguém sabe o que é, porque não tem foto, tá tudo fechado. O desenhozinho, uma foto tipo eu agora aqui que botei um bonequinho, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Você não tem como saber quem tá por trás daquilo ali. Mas existe uma pessoa real, uma pessoa verdadeira, de certa forma até uma pessoa famosa, que lá compartilha com os seus amigos, entendeu? Então o que eu recomendo é você usar dois perfis, um que é o seu perfil real, com nome falso e fechado, e outro um perfil usando o seu nome do local, tá? Porque, por exemplo, eu me chamo Gustavo, mas se eu for para um país fechado, eu vou usar um outro nome que eu tenho. E por isso eu vou criar um outro perfil usando aquele nome. E lá vai ter coisas reais, posso ou não deixar público ou não, entendeu? Mas eu vou ser. As pessoas têm que ser o mais normais possível, que é o que até o William falou. Você não pode ser diferente, né? Você tem que ser o mais normal possível. Incrível, incrível, Gustavo, de verdade. O pessoal está aqui nos comentários falando um monte de coisa. Então, assim, os meios de comunicação que a gente utiliza são essas formas de e-mail que você comentou, né, com os parceiros. E se a gente quiser usar as redes sociais, uma opção, né? Eu imagino que não seja a única, mas uma opção é ter esses dois perfis, um que, digamos assim, abre aspas, fake, né, que tem o seu nome lá e que mostra você fazendo essas coisas do dia a dia, e um outro talvez mais íntimo, né, mais fechado, só com as pessoas ali que você quer fazer. Por exemplo, uma dúvida, em questão de celular, de smartphone, a gente sabe que quase que 100% das coisas que a gente faz no smartphone, ela de uma forma monitorada, porque quando a gente baixa um aplicativo, baixa alguma coisa, a gente libera essa permissão para que isso aconteça. Existe alguma coisa que a gente possa fazer, ou algum aplicativo, alguma ferramenta
que possa ser utilizado no smartphone para tentar, pelo menos, trazer um mínimo de segurança em relação a isso? Bom, a segurança em smartphone é algo bem complicado porque, como você sabe, não existe nada seguro, né? A própria Apple, que é, digamos assim, se não a maior empresa do mundo, ela ainda não consegue evitar com que hackers jailbreak, né, que faz aquele desbloqueio forçado no celular para poder rodar software pirata. Eles ainda não conseguem. Imagina qualquer outra pessoa, né? Então, sempre você tem que partir do ponto que não existe nada seguro. Outra informação que eu descobri alguns anos atrás, que as operadoras de celular, elas conseguem ligar o seu celular de forma remota. Isso também eu aprendi com esse cara, com esse diretor da NASA de segurança. Eles fizeram testes e eles conseguem ligar o teu celular com, inclusive, com ele desligado. Então, assim, é algo muito complicado. Então, assim, você, de novo, você tem que tentar mitigar, você tem que tentar evitar ou diminuir tuas vulnerabilidades, né? Então, por exemplo, os Androids, eles são celulares muito mais não seguros comparados com os iPhones. Você consegue rodar aqueles softwares lá pirata e etc. sem fazer quase nada, entendeu? Diferente de um iPhone que você só consegue se fazer o jailbreak. Então, assim, assim, eu sei que o iPhone é mais caro e tudo mais, mas é uma questão crítica, né? Outra coisa, por exemplo, pode usar o WhatsApp? Pode, mas eu deleto as mensagens sempre que você usar, entendeu? Contatos, nunca põe os nomes verdadeiros, põe código, põe tipo G África, põe F YouTube, sei lá, algum código novamente nos teus contatos que só você vai saber quem é aquela pessoa, mas sempre deleta tudo que é mensagem que você recebe, para nunca ter nas suas mãos algo que vai te incriminar, porque alguém, novamente, depende do seu nível de segurança, ou quão crítico você é, se você pode morar num lugar que alguém pode sim botar uma arma na sua cabeça e dizer, Gustavo, desbloqueie o teu celular, por favor, que eu quero ver o que tem nele, você vai ter o mínimo de coisas possíveis expondo você e outras pessoas. Porque a segurança num todo não é só o quanto você está seguro ou não, é quanto você vai expor as outras pessoas que fazem parte da tua vida, pessoas que você está evangelizando ou até outros missionários. Porque muitos países, eles não têm autonomia de até prender você ou mandar você, ou até fazer coisas piores com você, mas ele pode fazer com locais que ele descobre que são cristãos porque você evangelizou eles, coisas nesse sentido. Então, quando se fala de segurança, você sempre tem que tentar ver toda a esfera, né? Todas as pessoas que estão ao teu derredor e ver as consequências dos teus atos. Então, quanto menos coisa você tiver no teu celular, é melhor. Então, por isso, por exemplo, usar soluções cloud para guardar arquivos, por exemplo, o Treasury ou o OneDrive, Dropbox, é melhor, né? Computador, você só tem que ter aqueles e-mails que você pode expor. Todas essas ProtonMail, essas outras soluções, você deve usar só pelo browser. E se você usar pelo browser, através, por exemplo, do Tor browser, que sempre deleta tudo que você faz, você não tem histórico para onde você está indo frequentemente. Então, assim, não tem assim, uma receita de bolo, Felipe, assim, o que fazer, o que não fazer. A quantidade mínima que você tem de coisas no celular é melhor. Existem alguns softwares, por exemplo, que escondem fotos que você tem no teu celular dentro desses outros softwares, né? Então, um deles é um software, por exemplo, para iPhone chamado Browser ou KeepSafe, também é um outro, que dentro do KeepSafe você consegue criar uma senha que você criptografa fotos dentro desse celular. Pô, mas eu não consigo usar facilmente as fotos, não consigo mandar foto do WhatsApp, é o custo da segurança, novamente, né? Você falou de WhatsApp aí, tiveram uma pergunta que é uma dúvida minha também. Eu descobri no início dessa semana com um missionário da Frontier, esqueci o nome dele, não sei se ele está ouvindo, até me perdoa, ele falou que eles utilizam muito o Signal, que é um aplicativo de mandar mensagem que é criptografado, que é bem seguro, né? Eu não sei se você conhece, mas qual que você indicaria? Eu sei que o WhatsApp ele tende a ser um pouco menos seguro, mas tem também o Telegram, que o pessoal fala que é menos ainda, tem outros que falam que é mais seguro. Existe algum que você sugeriria para a gente em relação a isso? Signal hoje é o que mais está sendo usado junto com esse Threema ali, que é aquele que eu botei no slide. Esses dois são os que estão sendo mais usados.
Até porque, assim, novamente, são softwares que demonstraram menos vulnerabilidades expostas, né? Mas, por exemplo, o próprio WhatsApp, a gente, né, com pesquisas com pessoas até que entendem mais do que eu, o que eles viram é que, por exemplo, no Android, o WhatsApp, quando não está atualizado, você consegue ver as mensagens. Só que você não consegue ver no iPhone, porque no iPhone você não tem nunca acesso aos arquivos dos aplicativos, você não tem como fazer isso, por segurança. Tu entende? Então, tudo depende sempre do ecossistema que você está, não é só de um lado, é de outro. Então, assim, o WhatsApp, por exemplo, se você mandar de um iPhone para o outro uma mensagem e já deletar de um lado e já deletar do outro, não tem problema, porque não tem histórico e a única vulnerabilidade vai ser a mensagem on the fly, que a gente chama, que seria, né, durante o processo que ela está indo de um lugar para outro. Você só vai ser pego se você estiver realmente sendo monitorado por alguma agência de segurança que estiver investindo muitos e muitos dólares para pegar você. Você não é uma pessoa que está se expondo facilmente, entendeu? Entendi. Isso é muito legal, né? A Delaine está perguntando aqui sobre essa questão, acho que até a Valesca respondeu aqui nos comentários, né? Ela estava perguntando sobre a preocupação dela que ela tem de divulgar no Brasil os missionários que ela conhece que estão em lugares assim. Aí a Valesca botou assim, que a preocupação não chega a ser nem aqui no Brasil, né? Mas existe uma preocupação dos próprios locais. Então, eu estou no local fechado, onde eu já estou me guardando em relação à segurança, mas as próprias pessoas do local que são evangelizadas, talvez elas corram risco de fato, né? O William até comentou isso ontem, né? Falou que existe uma preocupação com os próprios locais, né? Isso é muito interessante. Tem uma pergunta aqui, da Fabiola, que é o seguinte: já aconteceu de haver entre o grupo um missionário fake, alguém que entrou mal intencionado e se corrompeu, assim, prejudicou a segurança dos demais? Já aconteceu isso? Então, sempre tem aquele missionário que se acha o bom, né? Que se acha mais inteligente que os outros e tudo mais, né? O que acontece? Quando você está numa agência missionária, você tende a não ter esses problemas porque as pessoas entendem, é questão tipo de hierarquia, existe líder, existe, né? Todas essas questões, né? Por exemplo, uma vez eu fui visitar um país fechado e na reunião, né, sempre quando acontecia a reunião, todo mundo colocava os celulares numa caixa, né, de ferro, essa caixa era colocada numa outra sala, para não ter esses problemas de espionagem. Aí alguns missionários, eu duvido que isso aconteça, né, que possa acontecer, eu duvido que alguém possa ouvir. Só que depois tiveram provas que isso aconteceu, entendeu? Então, assim, porque sempre vai ter aquele cara que não está no mesmo nível de segurança. Novamente, um está satisfeito com um trinque na porta, o outro prefere 5 e o outro prefere 7. Ah, mas o time inteiro definiu que vai ser 5, então. Ok? Aquele cara que só gosta de um vai usar 5 e o cara que usa 9 vai ter que diminuir, vai usar 5. Mas isso é uma questão toda de time. Então, por isso, assim, muitas vezes, os missionários que vão sozinho, para eles se relacionar com outros é mais complicado, porque outros missionários às vezes não deixam se expor para outras pessoas porque não sabe qual é o nível de segurança que essa pessoa ela confia ou ela mantém, né? Entendi, entendi. Ô, Gustavo, a gente caminhando para o fim agora, não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa, mas assim, o que você compartilhou aqui para mim foi riquíssimo, coisas que eu não sabia, eu imagino que a maioria das pessoas não sabiam, isso é demais, assim, para a gente. Com certeza, se você não assistiu essa aula com papel na mão, reassista com papel na mão para anotar todas essas informações que o Gustavo compartilhou. Mas uma pergunta, para a gente finalizar, na verdade são duas perguntas em uma, né? Teve algum momento que você viu, ou você mesmo passou na pele, onde essa segurança te ajudou, né? E teve em algum momento onde você viu que a falta disso te prejudicou? Ou você conhece uma história de alguém que tenha acontecido isso, essas duas coisas? Bom, a questão por exemplo, de falta de segurança, né? Até como você comentou ali, que, né, de compartilhar nas igrejas e coisa e tal. Teve um caso de um amigo muito próximo que a igreja dele distribuiu folhetos, né? Ó, o missionário Gustavo, por exemplo, está vindo aqui e tudo mais. E ele, pô, folheto, tal, não tem nada a ver, né? Eu tô no Brasil e tal. Só que esses folhetos passaram de mão, passaram de mão, passaram de mão, passaram de mão, que chegaram na mão de um muçulmano que conhecia um outro muçulmano no país onde ele estava e descobriram que ele era missionário naquele país e ele foi sim quicado daquele país.
por causa dessa questão. Só que o que acontece, eu gostei muito de ouvir o que o próprio William falou ontem, né? Eu acho que assim, a gente faz tudo que está né, nas nossas mãos para a questão de segurança, né? Então, assim, se você fizer aquilo que está certo, beleza. Se você for quicado, que seja pela glória de Deus. Então, assim, teve um caso de uma agência missionária uma vez, de uma situação que teve em 2010, se não me engano, no Marrocos, 2010 ou 11, que centenas de missionários foram expostos. E aí tiveram as duas frentes. Pô, mas vocês não foram quicados. Por quê? Porque vocês usaram muita segurança ou porque vocês não estavam sendo testemunhas vivas do evangelho? Então, assim, tem muitas pessoas que sentem tanto medo, mas tanto medo, mas tanto medo em países fechados, que usam tantas trancas, digamos assim, tantos níveis de segurança, não se relacionam e tudo mais, que eles não têm tempo de compartilhar o evangelho, né? Então, assim, é complicado você usar demais quando você não tem liberdade para isso, né? Só que ao mesmo tempo também é o contrário. Mas, assim, eu não conheço ninguém pessoalmente que eu possa dizer assim, ó, aconteceu isso por causa disso. Esse caso, e eu tenho certeza que é um amigo meu que foi assim, de compartilhamento de material em papel, né? Só que assim, essa questão de perseguição, muitas vezes a tecnologia, a falta dela pode ser um problema. Uma vez eu fui num país fechado que não tinha papel para me dar o visto no meu passaporte. O que aconteceu? Eles me deram um carimbo de trânsito. Quando eu fui me locomover dentro daquele país, eles pediram meu passaporte, você não tem visto. E por causa disso, que eu não tinha visto porque faltava papel no aeroporto, eu fui para a delegacia e eu fiquei algumas horas lá por causa disso, por causa de uma falta de papel numa delegacia. Então, muitas vezes, assim, a tecnologia ela pode expor ou não você, mas depende muito de quão tranquilo você está. Eu acho aquilo que, né, se você está tranquilo com o nível de segurança que você está fazendo, que publicamente, digamos assim, né, é algo correto, não vai ter problema, né? Entendi, cara, demais. Gustavo, o pessoal está perguntando como que eles podem entrar em contato com você. Eu deixei esse e-mail que você comentou na descrição do vídeo, então quem quiser tá aí para acessar, é só atualizar a página que já vai aparecer. Mas tem algum outro e-mail assim também que as pessoas podem entrar em contato com você? Bom, eu acho que esse e-mail é um deles, né? Se você também quiser, você pode me procurar lá no Instagram, eu tenho lá o Gustavo também, acho que o Felipe talvez me segue, não tenho certeza, mas assim, por esse e-mail, com certeza você vai me achar, é um e-mail que eu vejo todo dia, né? Então, por ali a gente consegue, e depois se a conversa evoluir, eu consigo te dar meu WhatsApp, eu tenho Instagram, né? A gente tinha um site até no ar com muitas fotos, com muitos vídeos e tal, mas a gente tirou do ar também por essa questão toda de segurança, né? Mas acho que por esse meio já é um bom caminho aí. E, novamente, se você conhece mais pessoalmente o Felipe, você pode pedir meu WhatsApp para ele e ele tem liberdade de compartilhar aí também. Pode compartilhar seu WhatsApp se o pessoal pedir? Se você conhecer a pessoa, entendeu? Com certeza. Tá. Beleza. Entendi. Então, fechou. Gustavo, não sei se tem mais alguma coisa que você quer finalizar e falar, mas assim, para mim foi incrível essa aula, de verdade. Acho que complementou muito a aula de ontem, né? O William ele trouxe uma visão um pouco mais de estar ali mesmo nesses locais, até do ban, que é uma coisa que ele domina, e você trouxe uma visão mais técnica, que era exatamente isso que eu acho que soma em conjunto que a gente conversou ontem. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, quer finalizar com alguma frase, ou em relação ao que a gente falou aqui, ou não, ou alguma coisa que você está pensando aí que talvez você queira falar. Não, só finalizando, eu acho algo muito importante que, por exemplo, quando Deus coloca algo em sua mão, que no meu caso foi tecnologia, se você se render para Cristo e realmente você está disposto a morrer para si mesmo e deixar Ele controlar a sua vida, o que vai acontecer? Ele vai usar aquilo que Ele já te deu no passado. Em 2012, quando nós aceitamos o chamado, na minha visão, estava apenas que eu ia pregar o evangelho, compartilhar das boas novas, ser testemunha da vida de Cristo. E a MIAF viu esse meu histórico profissional e tipo assim, não, Gustavo, a gente vai usar isso para o reino, né? E hoje eu não ajudo só a MIAF, ajudo outras agências missionárias também. Então, assim, Deus vai te usar da forma que Ele quer, mas o mais importante é você dizer sim e se dispor para Ele te usar. Muitas pessoas, às vezes, querem controlar a vontade de Deus. Eu vou ser missionário nesse país. Eu até ouvi umas histórias assim, não,
porque eu tenho, assim, uma vontade muito grande de ser missionário nos Estados Unidos. Eu também teria vontade de ser nos Estados Unidos, na Europa, mas isso é chamado ou é vontade, entendeu? Porque muitas vezes você quer fazer a vontade de Deus da forma da tua forma. E eu acho que o mais importante é você largar tudo que você tem, largar o controle da sua vida e realmente deixar nas mãos de Deus, que Ele sabe qual é a melhor forma para Ele te usar. Novamente, enquanto nós menos tiver no controle das nossas vidas, mais Ele vai estar, né? Então, é aquela coisa, né? Quanto mais a gente deixar de controlar nossas próprias vidas, mais acesso a Deus e, né, Jesus, através do Espírito Santo, vai ter acesso nas tuas vidas, né? Então, assim, que você realmente possa entregar a tua vida para Cristo, não uma questão de confiar em Jesus, que isso até Satanás sabe que Jesus é Jesus, né? Jesus é Deus. Mas existe uma diferença muito grande em você realmente confiar, entregar a tua mão nele e deixar ele guiar a tua vida. E eu acho que isso, assim, pode ser tecnologia, você pode ser um marceneiro, um engenheiro civil, não importa qual o dom, qual o talento que Deus te deu, se você entregar para ele, ele vai usar, não tenhas dúvida disso. Incrível, incrível, incrível. Gustavo, muito, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por essa oportunidade de aprender, de ter esse conhecimento riquíssimo e profundo com você, que é alguém que é especialista nisso. Valeu por nos abençoar, né, ofertar aí na nossa vida, de verdade, cara, muito obrigado mesmo. O pessoal está perguntando onde eles podem achar o filme Jesus. Aí mandaram um site aqui, jesusfilme.org, filme em inglês, tá? Não, sem o E no final, É filme. isso aí. .org. Eu acho que esse é um dos filmes onde mais se tem tradução em várias línguas, até em Nepal tem, né? Como eu falei lá no Nepal, fiquei até impressionado. Não é uma língua muito comum, então vocês podem dar uma olhada no site aí, tá? Deixa eu até compartilhar aqui no. Pelo que eu sei, são mais de 1000 línguas que são dubladas, né? Então, é demais esse filme, é muito bom para usar como material de evangelismo mesmo. E, Gustavo, muito obrigado pelo tempo de hoje. Valeu mesmo. Eu ainda vou passar algumas instruções aqui para o pessoal, bem rápidas, tá? Então não sai aí, pessoal que está online. E entre em contato com o Gustavo, né? Comenta lá. E é isso. Não sei se você quer falar alguma coisa, ou se quiser ficar aí, ou quiser sair, porque eu vou falar com o pessoal, dar algumas instruções, você fica à vontade. Show de bola. Obrigado a todos, então. Deus abençoe e naquilo que eu puder servi-los, por favor, fique à vontade de entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer de servi-lo. Amém? Deus abençoe a todos. Grande abraço. Legal demais. Obrigadão, Gustavo. Abração. Foi um privilégio mesmo, gente. Foi demais. Pessoal, rapidão, vou passar algumas instruções para você. Não sai ainda, tá? Eu tenho algo importante aqui. Uma coisa interessante que eu acho que eu tenho que compartilhar é que isso aqui é um evento, tá? Isso aqui é algo que vocês estão participando na internet. Então, não é uma aula aleatória, não é algo assim. Então, eu preciso que vocês assumam essa visão de ser um evento, de participar, de estar junto, de comentar. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou abrir os grupos do WhatsApp lá e eu quero ouvir o testemunho de vocês em relação a essa aula. Assim como a gente fez ontem, compartilha lá, dê o seu feedback. Sabe por que isso é importante? Porque as pessoas que não assistiram ou estão desanimadas em assistir ou pensaram, não, vou deixar para depois, se animem para assistir. Vocês viram como o conteúdo aqui foi rico, como o conteúdo foi incrível que o Gustavo passou para a gente. Então, outras pessoas precisam ouvir isso. A aula de ontem do William, cara, aquele final que o William deu foi uma pregação. Eu mandei para minha esposa, para a Mari, falei, Mari, ouve aí, você está no trabalho, ouve enquanto você trabalha. Foi incrível, foi algo que foi transformador para a minha vida, para a vida da minha esposa e para a vida de vocês. Então, pessoas precisam ouvir sobre isso. Então, compartilhem lá no WhatsApp o que vocês acharam dessa aula, tá? Outra coisa que eu quero pedir, eu vou compartilhar a tela aqui, senão eu me perco no raciocínio, tá? É o seguinte, ó. Deixa eu compartilhar. Cadê? Não, peraí. Aqui, tá? Importante, o pessoal que entrou depois, a gente vai ter uma aula extra na quinta-feira. O nosso evento ia até quarta, mas a gente conseguiu com um novo missionário incrível, tá? Eu ainda vou trazer mais informações para ele. Deu uma aula na quinta-feira, 11 horas. Então, a gente vai ter uma aula extra, beleza? Na aula de amanhã, a aula de amanhã que a gente vai ter com a Fernanda é uma publicitária, trabalha numa organização que trabalha com países fechados. Ela vai contar um pouquinho das estratégias que a organização usa nessa área de comunicação. Então, ó, vocês estão vendo que o nível aqui está altíssimo. Da primeira aula, da segunda aula, realmente as pessoas... Cara, eu acho que Deus trouxe essas pessoas até a gente, não tenho dúvida disso. Eu quero agradecer publicamente ao Gabriel Loubach e a Valesca Petrelli, foram duas pessoas que foram chaves aí por eu entrar em contato com essas pessoas aqui, tá? Então,
amanhã vai ser mais uma aula incrível e eu vou dar uma surpresa no final da aula, tá? Uma surpresa que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu estou pensando, que eu estou projetando, que vai abençoar a vida de vocês, eu tenho certeza. Terceira coisa, comunidade Missionários 360, tá? Uma das motivações de eu criar esse evento foi para eu divulgar mais a comunidade. O que é a comunidade? É um local onde os missionários podem acessar, onde tem vários cursos de comunicação. Tem comunicação nas redes sociais, por e-mail, estratégia de divulgação do seu projeto, como preparar a divulgação do seu projeto, tem até cursos e aulas na área de recurso financeiro, como que você se organiza financeiramente, tudo isso é dentro da comunidade. Felipe, como eu acesso à comunidade? Tem um link aqui embaixo para você acessar e você vai cair num vídeo. Gente, assista esse vídeo até o final, por favor. Assista esse vídeo até o final para você entender o que é a comunidade, tá bom? Penúltima coisa, gente, curtam essa aula, tá? O likezinho aí, se você está com o chat aberto no seu mobile, fecha e curte a aula. Felipe, por que você pede para curtir a aula? É para você ganhar curtida no teu vídeo? Não. Sabe por que eu peço para curtir a aula? Porque quando você curte a aula, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e sabe o que ele vai fazer? Mostrar para outros missionários esse vídeo. Então, pessoas que a gente não conhece, que a gente não conseguiu alcançar na divulgação, podem ser alcançadas com esse vídeo, com essa aula de hoje e com a aula de ontem. Então, sempre que a gente tiver uma aula aqui, dê o joinha aí, tá? Para que essa mensagem chegue mais longe. A outra coisa que eu vou pedir, gente, poste nos stories de vocês do Instagram as aulas. Então, faça essa divulgação e me marca, tá? Marca lá, @FelipeBitem. Por quê? Porque eu vou repostar. E aí, sabe o que vai acontecer isso? A nossa mensagem vai mais longe. Gente, vocês viram como as aulas estão sendo aqui. Imagine outros missionários tendo essa oportunidade. Missionários que estão em lugares de perseguição, que não conhecem, por exemplo, a segurança que a gente falou aqui. É a aula de ontem, que é uma injeção de ânimo aí para as pessoas ouvirem isso. Então, essa é a nossa forma de fazer essa divulgação orgânica. Posta nos stories, me marca, eu vou repostar. Que aí, quando você postar, as pessoas que te seguem vão ver. E quando eu repostar, as pessoas que me seguem vão ver. Então, a gente vai ter uma dupla divulgação aí, tá? E essa é uma forma, talvez, de retribuição que vocês podem dar, né? A gente teve um trabalho de preparar esse evento, de trazer as pessoas, de convidar as pessoas que vieram aqui prepararam o material. Então, a forma da gente retribuir isso é curtindo as aulas e divulgando nos stories para que essa mensagem chegue mais longe, tá? Esse é o meu pedido para vocês. Eu vou finalizar a aula por aqui. Cadê? Deixa eu achar vocês que eu perdi aqui. Vou finalizar a aula por aqui, tá bom? E eu vou abrir o grupo de WhatsApp agora. Eu quero que vocês falem um pouquinho de como foi a aula lá. Lembrando que amanhã a gente tem aula às 11 horas. Eu tenho uma surpresa para vocês no final da aula. E na quinta-feira a gente tem uma aula extra também, que faz parte do evento, tá, gente? Não é porque é uma aula extra, vocês não devem deixar de assistir. Coloca na agenda aí já. A aula de amanhã é a aula de quinta para vocês participarem. Eu vou mandar o link nos grupos, via e-mail, como eu venho falando. Tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Um beijo, Deus abençoe. Valeu. Tenham esse conteúdo, anota esse conteúdo que com certeza vocês vão usar. E se vocês não usarem, vocês pelo menos vão poder divulgar isso para algum missionário que vai precisar. Tá bom, gente? Galera, um grande abraço, beijo, Deus abençoe e até mais. Vou finalizar aqui a aula, peraí.